Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daqui é Dilson Bino falando. Estou aqui para trazer mais um conteúdo top para vocês. Dessa vez vamos falar sobre uma corretora que está dando o que falar no mercado, com o seu programa de como se fosse uma mesa proprietária, né? Mas muitos não consideram como mesa, mas é um programa que tem dado muito certo, inclusive eu estou participando. Para você que chegou aqui de bandeja no nosso canal, aproveita e curte nossos vídeos, assiste aí os vídeos interessantes sobre Forex. Aqui o intuito é ajudar, trazer informações sobre Forex, apresentar as nossas operações com robôs, operações manuais. E nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês sobre a Axis Select. A corretora Axis, ela desenvolveu um programa Axis Select muito parecido com as mesas proprietárias, né? Só que ela tem algumas questões diferentes, né, em relação às mesas, e uma delas é que você não precisa pagar para fazer parte desse programa. Basta simplesmente você ter abrir a conta na corretora através do nosso link aqui na indicação também, tá? Aí na descrição. Você pode se inscrever, fazer parte aí desse projeto e tirar qualquer dúvida com a gente, tá bom? É, a Axelect, então, ela é uma corretora que está entrando no Brasil. Tem pouco tempo que ela está chegando, acho que vai fazer pouco mais, aí, menos de 2 anos, mais ou menos. É, e ela trouxe um programa interessante, que é o Axelect, né? Esse programa ele tem algumas etapas para você seguir e você precisa cumprir elas para que você consiga chegar aí nos níveis que ela propõe, tá? Então, dando um overview aqui, as etapas do programa Axelect, né? A trajetória que você pode levar aí para receber um financiamento de até US$ 1 milhão, tá? É uma proposta muito, muito interessante, muito boa, é, comparado com aquilo que eles pedem de requisitos para cada trader que participar desse programa atingir. Então, aqui ele tem as fases, né? Ele tem a fase Seed, a fase Incubation e a aceleração, a Pro 500 e a Pro M. Cada fase você tem um valor de financiamento diferente. Aqui no caso você tem 5 mil na fase Seed, na fase Incubation 20 mil, aceleração 100 mil, Pro M 200 mil, ou no caso a Pro 200 mil e a Pro 500, 500 mil, a Pro M 1 milhão, que seria o último nível aí. Quais são os requisitos para você chegar para você passar nessas fases, né? Então, eles pedem aqui, por exemplo, vou começar aqui, ó, o patrimônio de no mínimo US$ 500 para você entrar nessa primeira fase, tá? Eles pedem aqui uma pontuação ED, que é um cálculo que a própria plataforma faz por dentro, de acordo ao seu histórico de negociações. Ele te dá uma pontuação. A meta de lucro mínima é 7% para você passar para outra fase. Não é obrigatório você fazer esses 7% dentro do mesmo mês. Você pode fazer com 2 meses, 3 meses ou mais, né? Dependendo aí da sua estratégia. Mas você precisa de 7% para passar de fase, não necessariamente no caso, para receber algum valor aqui dessas fases, tá? A duração que você precisa ficar aqui nessa primeira fase, nesse plano, na fase seed, que é a fase semente, é 30 dias, tá? Você precisa ficar aqui. Você precisa fazer no mínimo 23, que é, pelo menos para mim, foi tranquilo de fazer, 23. E você precisa ter uma perda máxima de 10% de drawdown, tá? Isso conta flutuante e conta também drawdown absoluto, tá bom? Vou começar aqui pelas características que é iguais em todos os planos, que é a questão da perda máxima. Se você reparar, todos os planos ele apresenta aqui como menos 10% para que você possa não bater, né? Ele para que você consiga passar para as fases. Você precisa ficar aí abaixo desse menos 10%. A quantidade de operações nas outras fases, você tem aqui 40 para da fase
da fase incubation para aceleração, você precisa de 40. E aqui para sair da fase de, é, desculpa, na verdade aqui você precisa 40 para entrar na incubation e você precisa de 50 para entrar na aceleração e assim sucessivamente. Aqui na Pro é 50, 50 e aqui já não precisa porque você já não precisa mais ir para fase nenhuma porque é a última, né? A quantidade de dias de estágio seria aqui 60 para as outras fases. Você precisa permanecer obrigatoriamente. O lucro é 7% para todas as fases, com exceção da última, que já não tem uma próxima fase, então o valor fica zerado. Você pode fazer o quanto você achar interessante aí de lucro para você, seja 1%, 2%, depende aí da sua estratégia, tá bom? A parte de pontuação Edge, você precisa aqui, para entrar nessa fase seed, você precisa de 50 pontos. Aqui na incubação você precisa de 60, na aceleração você precisa de 70 e nas fases de a Pro 500 e a Pro M, você precisa ter atingido aí 90 pontos de Edge, tá? Em relação à parte do capital, eu já vou chegar lá na parte de como é que a gente lucra, tá? Estou subindo aqui porque eu aproveitei que já estava lá embaixo e vou subindo. Aqui na fase seed, você precisa ter no mínimo na sua conta, você abre uma conta na Axe Select, né? Na verdade, você abre uma conta na corretora e automaticamente você já ganha uma conta Axe Select. Você pode ou não aportar lá dentro, você escolhe, tá? Não é uma obrigação você participar do programa, você escolhe ou não. Se você não quiser participar, você tem uma segunda conta para você depositar. Mas se você quiser participar, você basta depositar esse saldo aí nessa conta da Axis Select para que ele já automaticamente reconheça você no programa. Então aqui, no mínimo é 500, para a fase de incubação é 1.000, aceleração é 2.000, o mínimo, a Pro é 5.000, a Pro 500 é 10.000, o mínimo, e a Pro M é 20.000, o mínimo, tá? Então, subindo aqui o multiplicador, vamos entrar agora aqui na parte dos ganhos, né? Como é que a Axie trabalha nesse caso? Nesse mês aqui de agosto, eles abriram uma exceção aqui na primeira fase. Normalmente, a primeira fase, eles não pagam nenhuma comissão de financiamento, tá? Aqui normalmente ele fica zerado. Eles abriram uma exceção agora, uma promoção no mês de agosto. Para quem entrar agora, teria essa promoção aqui de 10% dos lucros que a pessoa fizer na conta de alocação, que seria esses 5.000 que eles dão. Então, como é que funciona? Os R$ 500, ele é multiplicado por 10, que dá o total de 5.000, né? Esses 5.000, como é que funciona? Você vai operando na sua conta Axie, no seu MetaTrader, vai operando lá normalmente e você vai fazendo os lucros, né? Desse lucro, vamos supor que você fez aí $100, por exemplo. Vamos supor que você fez aí 100, vamos considerar aqui os 7%, né? Que eles colocam aqui como obrigatório para você passar de fase. Vamos supor que você chegue aí e bata 7% na sua conta, né? Que automaticamente é espelhada as operações da sua conta nessa outra conta aqui de financiamento. Então, se você bater 7% na sua conta, então vai ser 5.000 vezes 7%, né? Que vai dar um lucro na conta de alocação de 350. Fora o lucro, fora os 7% que você vai ter feito aí na sua conta, né? Que vai ser, por exemplo, vai ser 35, né? Na sua conta vai ser 35 e na conta de alocação vai ser 350. Beleza, Dilson. E qual é o meu lucro, então, nesse caso, né? Os 350, a sua participação nos lucros vai ser 10%.
Lembrando que nessa fase eles não pagam, eles estão colocando agora como uma promoção. Então, seu lucro vai ser 10%, né? Então, nesse caso aqui, você ficaria com 35 reais, ou US$ 35 também. Então, você somando 35 seu, mais os 35 que você ganhou na Axie, de comissão, você teria feito aí nesse mês US$ 70, tá? E nas outras fases fica mais interessante, né? Nas outras fases fica melhor, porque aí a comissão já vai aumentando. Então, aqui na incubação já é 40 mil, na aceleração é 50, e aqui na ProM é 60, é 70 e 80 na ProM, que é a de 1 milhão. Cara, o objetivo é chegar aqui, que é o auge, né? O pico da montanha. Então, a galera que tá aqui tá só mamando aí da Axe, né? Pois é, gente. Então, aqui, eu já estou nessa fase aqui, já entrei na fase seed. Lembrando que quando você começa a operar, você precisa ter pelo menos aí 20 operações operadas, não bater 10%. Você precisa ter US$ 500 no mínimo, né? Hoje eu estou com US$ 712. Eu entrei na fase aqui já, ativou a fase. E agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma visão geral. Então, eu completei aqui, até o momento, para mim entrar, o mínimo era 20 pontos, né? Ou melhor, 20 operações, para você conseguir alcançar aqui a média de 50 pontos que ele pede para entrar na fase seed, tá? Que é o meu estágio, né? Estou na fase seed. E o meu multiplicador está sendo aquele promocional de 10%, né? Ou melhor, multiplicador não. Aqui o multiplicador é 10 por causa de 5 mil, né? Que eles dão. E o meu lucro, a minha participação está sendo de 10%, que é o promocional. E aqui o valor que ele fala do financiamento, tá? Que ele habilitou. Ah, mas Adilson, não estou vendo aqui o valor exato, né? É o valor que ele habilitou. Aqui é um painel mais simples, aqui é dentro mesmo da corretora em si, né, do painel de geral da Axie, que eu vou até voltar aqui para vocês verem mais ou menos as duas contas que normalmente abre, tá? Então eu tenho essa conta, que é a normal, essas duas aqui. No caso, você vai ter essa aqui, a Standard e a Axie Select. Então, você vê aqui na minha Standard não tem nada. Se eu não quisesse participar do programa da Axie, eu não depositaria, aqui nessa conta da Axie Select. Eu deposito somente aqui na Standard, que aí ela vai entender que eu não quero participar do programa. Então, como eu depositei aqui, eu dei a entender que eu tenho interesse de participar do programa da Axie Select. Ah, e lembrando, no momento ele só tem em MT4. O em MT4 aqui a plataforma, tá? Para Select, eles estão vendo aí já para colocar MT5, mas por enquanto não tem ainda para participar da Select o MT5. Somente na conta normal, que seria a Standard, você teria a MT5, tá? Vamos lá então para o painel real, né? Painel de acompanhamento, que é basicamente aquelas mesmas informações que a gente já tem lá atrás, que eu mostrei anteriormente, que ele já espelha aqui, só que aqui você já consegue ver, algumas coisas a mais, né? Esse é um painel próprio que habilita quando você entra na fase seed, quando você entra em alguma das fases, ele já vem nesse painel, é, com algumas informações para você acompanhar. Então aqui você tem a fase que ele mostra, a fase atual. Chega um zoom aqui. A fase atual, e você tem aqui a projeção mensal, que seria o meu lucro, né? A minha participação pelo valor que eu já fiz até o momento, depois que entrei na fase. Aqui seria o limite de parada, caso atinja os 10%, né? São 4.500 que ele vai, parar. Vai, no caso, como eu estou na primeira fase, então basicamente vai reiniciar a fase, né? Aqui a gente tem o multiplicador, que é o que ele está fazendo ali,
para calcular a parcela de 10%, né? Aqui a parcela e aqui o 5K financiado que também aparece aqui, que é 5K, só que eu já fiz US$ 16, né? Nessa conta. E aí, aqui o lucro 16,21, mais ou menos em torno de 0,32%. Acabei de entrar recentemente aqui na fase e eu decidi gravar esse vídeo justamente para aquelas pessoas que querem entrar, querem buscar um caminho de como fazer, tá? Então, eu decidi registrar esse vídeo, né? Que aí eu vou fazer o registro de todas as fases que eu for passando aqui na corretora, tá? Então, aqui basicamente eu atingi já 73 de pontuação. Para mim passar para a próxima fase, preciso de no mínimo 60. É, aqui eu tenho a opção de resetar a etapa, né, se eu quiser. Ainda não entendo muito bem qual a necessidade de estar resetando, mas provavelmente para ir na frente aí, conhecendo mais o programa, vou conseguir entender melhor essa parte. Então aqui é o tempo que eu preciso ficar, que é o mínimo de 30 dias, que é aquele 30 dias que eu mostrei lá para vocês. E aqui, o patrimônio mínimo, se eu quiser passar de fase, eu preciso ter no mínimo 1.000, né? Para conseguir passar para a fase de incubação. Porém, para mim receber os 20 mil de financiamento, eu preciso ter 2.000 na conta, porque aqui o multiplicador ele é diferente, né? Ele é um multiplicador deixa eu voltar aqui na trajetória. Ó, ele é um multiplicador de 10, então 1.000 vezes 10 vai dar 10.000. Aí, mas o teto é 20, né? Então, se você colocar 20 mil, 2.000 vezes 10, aí sim você vai chegar no teto de 20 mil. Assim acontece nessa fase aqui da ProM, né? Ou desculpa, da aceleração. E acho que a partir daqui que ele já não precisa mais. Já não precisa mais você dobrar o valor, tá? Então, voltando aqui, eu preciso ter os 7% para poder passar de fase. E eu preciso ter 20 operações, que nesse caso eu já bati aí 20 operações, foi tranquilo, tranquilo bater rapidinho aí, porque minha estratégia ela funciona como se fosse um scalp, né? Só que eu opero com o robô gerenciando as ordens, né? Eu já vou mostrar mais ou menos como é que fica lá no meu MetaTrader, tá? Aqui seria a parte aí da visão geral que você tem da etapa que você tá. A meta aí é entrar na etapa de incubação. Então agora a ideia é correr para bater os 7% aqui, né? É, do, do, do necessário. E depois só aguardar aí o tempo de dias para poder entrar. No caso, esse 7%, lembrando que não é obrigatório você fazer num mês apenas, tá? Dá para mim fazer em 2 meses, em 3 meses, ele é acumulativo. Isso que é legal. Você não retorna, né? Caso você não atinja esse limite. Você só retorna em caso de drawdown, né? Mas aí no caso de não bater algumas metas aqui, ele não te recua nas fases anteriores. Se eu, por exemplo, não tiver o valor total aqui de 1.000 para passar de fase, eu posso esperar no próximo mês e depositar, por exemplo, e já automaticamente vai habilitar o botão aqui para passar de fase, tá? Então, esse é o programa Axis Select. Só dando aqui uma repassada aqui para vocês entenderem como é que ela funciona. Aqui são algumas operações que estão abertas na minha conta da Axis, né? Ela até pergunta que se eu quero mudar para a conta de alocação. Você nota que aqui eu abri 0,01. Só que como tem um multiplicador, aqui na conta de alocação, que eu agora mudei para a conta de alocação, ela abre 0,07. E aí ele aumenta bem mais rápido o lucro, né? Por conta do total de capital. Então é mais ou menos assim que ele funciona, tá? E que a parte de gráfico seria mais para você acompanhar aí a curva aí de operações, tá? Estatística de mercado seria a parte de comparação de tanto de trades vencedores e os perdedores, caso os LOS, né?
Aqui é a parte para você entender um pouquinho mais sobre a pontuação, né? Ele dá aqui algumas informações sobre a questão da pontuação, um pouquinho sobre o cálculo, como é feito. Quadro de líderes seria a parte aqui de todos os traders que hoje participam da Axie Select, né? Se eu, por exemplo, colocar aqui, mudar aqui para ordenar pela fase, a ProM, que é a última, hoje só temos 3 pessoas que estão nessa fase da ProM, tá? A Pro 500 temos umas 5, 7 pessoas, mais ou menos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 8 pessoas na ProM, que é a penúltima fase, né? E a Pro, que é a antepenúltima, tem várias pessoas aqui na Pro tirando um resultado bacana aí, que é mais ou menos 70%, né? Do lucro realizado, né? E aqui é um pouquinho dos pagamentos que a Axie fez para os tops pagamentos, né, da galera. Aqui março, abril, maio, junho, julho e agosto foi pago aí então um total de US$ 7.000 para o Fanacone, alguma coisa assim, né? Fanacone, acho que é assim que se pronuncia. Então, gente, esse aqui é o programa Axie Select. Ela paga todo dia primeiro do mês, tá? Você não pode ter nenhuma operação rolando nesse dia. Você pode esperar sempre que ele fecha, faz o pagamento cai na sua própria conta da Axie, tá? E aí tudo é automático, né? Isso aqui é legal. Tudo funciona conforme você vai atingindo os níveis necessários aí para que o sistema aí calcule aí a sua percentagem. Então você recebe aí todo dia primeiro, você precisa estar sem nenhuma operação rodando e está sendo aqui um processo bem tranquilo de ser feito, tá? Então, eu vou mostrar aqui no meu MetaTrader, que fechou na sexta-feira, deu um pico aqui que deixou ele, o swap ficou bem alto, né? Deixou aí com 12 negativo. E aí, essa conta aqui é uma segunda conta que eu tenho, que espelha para a minha conta da Axie Select, porque o robô que eu tenho aqui, ele funciona em MT5 e eu não cheguei a fazer para MT4, né? Então, aqui, essa é a segunda conta, que é a minha conta da Axie Select. O valor, obviamente, vai estar menor por conta da diferença de corretora, porque aqui eu estou na Rantec, que copia as operações para a Axie Select. Então, tem aquela questão da questão de swap, né, de cada uma. Então, essa aqui é a minha conta real lá, que está lá na Axelect, que apareceu, vocês viram aí o capital líquido 712, né, aqui dentro, 712 agora, o flutuante, né, e o total aqui de 720. Então, estamos operando na tranquilidade, sem pressa nenhuma. Ele já fez bastante operações aqui no mês, né, só nesse mês aqui. No caso, eu comecei o mês, mas o total aqui de 100 foi antes de entrar para a fase, né? Depois que eu entrei na fase, foi bem pouco ainda que foi feito, tá? Então, por isso que lá no painel está mostrando apenas aquele resultado menorzinho, tá? E também porque tem operações negativas rolando. Mas aí, vou esperar fechar e ele vai atualizar lá o painel posteriormente. E esse tem sido a Axis Select, pessoal. Tem sido uma experiência muito boa. Tenho gostado. Queria viver essa experiência em mim mesmo, né? Para poder falar com mais propriedade que realmente funciona, tá? Realmente está funcionando. Estou vendo aqui os valores, estou vendo tudo acontecendo conforme o plano aqui traçado pela Axis Select, tá? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Se alguma coisa escapou aqui, não foi dito, aí eu vou ler cada comentário que for colocado e vou respondendo aí conforme eu puder, tá bom? Então, tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.